Posso falar? Ok, yo quiero que tú empieces con hey, tranquilo, Ok. chill, Oh, chill, hey. that's it, tú eres un brasileño, carajo. There you go, baby, right there. Ok, y dime tu nombre. Bom, meu nome é Márcio Corleta, eu sou faixa preta de jiu-jitsu há 3 anos, pratico jiu-jitsu já há 10 anos, moro no sul do Brasil, em Porto Alegre. Hoje eu represento a família Bering, no sul do Brasil, uma família tradicional também do jiu-jitsu, onde o patriarca da família Bering é o mestre Flávio Bering. Ele foi aluno do mestre Hélio Gracie e o Bering Jiu-Jitsu existe já há mais ou menos 55 anos. O mestre Flávio Bering tem de Jiu-Jitsu. Hoje, meu sócio na academia em Porto Alegre é o filho do mestre Flávio, o professor Silvio Bering. E a história do Jiu-Jitsu na minha vida surgiu quando eu fui a São Paulo, conheci a família Bering e comecei a me interessar pelo jiu-jitsu. De lá pra cá venho praticando jiu-jitsu diariamente. Dos títulos que eu tenho mais importante, eu fui 2 vezes, fui vice-campeão mundial faixa roxa, fui vice-campeão mundial faixa marrom, fui campeão mundial na faixa preta em 2001, fui campeão brasileiro em 96 na faixa azul e campeão brasileiro em 97 na faixa roxa. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, eu estou vindo para os Estados Unidos. Foi quando eu comecei a ter um contato mais direto com o mestre Relson Gracie. E, na realidade, eu conheci o Relson no Brasil, no Mundial de 97, quando eu lutei com um ex-aluno dele. E de lá para cá a gente começou a ter um contato mais direto. E o importante para mim nesse relacionamento com o Relso, desde que eu comecei com ele, sempre foi um lance que me marcou no Relso foi a sinceridade dele, a maneira dele lidar com a gente, entendeu? Sem nenhum preconceito, sem nenhum... Como é que eu vou dizer? Ele lida com a gente como se fosse um irmão dele de anos. Isso é um lance que me deixa muito à vontade. Ano passado ele me levou pro Havaí para dar um seminário na academia dele. Ele já tinha me feito alguns convites, eu não pude vir. E agora ele me fez um novo convite que eu não sei se eu vou poder cumprir. Mas o Relso, para mim, como é que eu vou dizer? É a origem do jiu-jitsu. Ele é filho do mestre Hélio Gracie, que foi quem, junto com Carlos Gracie, que foi quem começou o jiu-jitsu, Hélio Gracie foi quem desenvolveu esse jiu-jitsu que a gente pratica hoje. Então, a família Gracie tá pro jiu-jitsu assim como o judô Rokano tá pro judô. Então, eu acredito que a gente tem que sempre ter isso como um espelho, isso tem que ser um referencial, e se a gente esquecer isso, é sinal de que a gente está esquecendo a nossa origem. Hoje, se eu vivo do jiu-jitsu, se eu trabalho com jiu-jitsu, se o jiu-jitsu faz parte da minha vida, eu acho que eu devo isso à família Gracie, devo muito à família Bering, que foi quem me adotou, me acolheu, que é quem me ensinou, principalmente o professor Silvio Bering, que é quem eu tenho um contato direto, diário, que me ensinou tudo que eu sei em relação ao jiu-jitsu, em relação à metodologia de ensino, à defesa pessoal, principalmente, que muitas escolas têm esquecido essa parte importante do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal. Na realidade, a origem do jiu-jitsu é uma luta de defesa. O jiu-jitsu, quando foi criado, ele foi criado como uma luta de defesa, e não como um esporte. O esporte, eu acredito que veio no jiu-jitsu para
desenvolver ele e fazer com que ele ficasse conhecido no mundo inteiro. É, então eu acredito que isso é uma coisa que a gente tem que começar, como é que eu vou dizer, a gente tem que começar a resgatar no jiu-jitsu, que é a parte de defesa pessoal. Muitas escolas hoje estão preocupadas em somente praticar jiu-jitsu esportivo, jiu-jitsu competição, e esquecem a origem do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal. Então, o Relso, quando eu comecei a ter esse contato com ele no Havaí, mostrou para mim justamente isso também, que era uma coisa que meus professores, professor Silvio Bering, professor mestre Flávio Bering, sempre me apresentaram dentro do jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu como uma luta de defesa, entendeu? É uma luta completa. Não é simplesmente chegar lá, botar um kimono e sair competindo. O jiu-jitsu para mim é um esporte muito mais do que isso, entendeu? É um modo de vida, é uma maneira é uma filosofia de vida, e eu acredito que hoje, se o jiu-jitsu, muitas pessoas falam que o jiu-jitsu está no caminho errado, que o jiu-jitsu está sendo praticado de maneira errada. Eu acho que se a gente conseguir resgatar essa parte da origem do jiu-jitsu, da origem da onde que ele vem, como que ele foi criado, o objetivo que ele foi criado, e vai ajudar todos nós a desenvolver o jiu-jitsu de uma maneira melhor. Depende somente da gente para a gente poder fazer o jiu-jitsu melhorar. Então eu acredito que é muito importante esse intercâmbio que existe hoje entre algumas pessoas dentro do jiu-jitsu. Isso não é muito comum, existe muito rivalidade entre academias, muito preconceito de pessoas que treinam em uma academia treinarem em outra. Eu acredito que o intercâmbio é a maneira mais fácil da gente poder desenvolver o jiu-jitsu. O jiu-jitsu para mim hoje não está não tá sendo explorado da maneira que ele deveria estar sendo explorado. E somente com a união de todos que a gente vai poder fazer isso. E o Relso, no meu modo de vista, é uma pessoa que tem essa filosofia. Para ele, o jiu-jitsu é muito mais do que o jiu-jitsu somente para competir, para ganhar dinheiro. Muitas pessoas veem hoje o jiu-jitsu como uma maneira de ganhar dinheiro e esquecem da parte filosófica do esporte. Então, isso é um lance que me deixa muito feliz de ter esse contato com o Relson direto. Ele é um cara que sempre me chama para participar dos eventos dele. É um cara que, não sei por que, gostou de mim. Então, eu tenho um carisma muito grande por ele. Ele é um cara que realmente mostra um jiu-jitsu verdadeiro, um jiu-jitsu puro. E acredito que isso que faz ele hoje ter o sucesso que ele tem nos Estados Unidos, com dezenas de academias filiadas, com excelentes alunos. Eu tive a oportunidade de treinar na academia dele lá no Havaí, e realmente ele tem excelentes alunos, e isso só mostra que é fruto de um trabalho sério, de íntegro e completo, principalmente isso. E o Relso, a gente vai começar a falar dele, a gente vai ficar aqui horas falando dele, apesar de eu não conhecer o Sorré, como a gente chama ele, há muitos anos, mas o pouco que eu conheço ele é aquele cara que tem um carisma muito forte. Tu conhece ele há pouco tempo, mas parece que tu conhece ele há anos na realidade. Então isso é uma coisa que realmente marca, porque hoje em dia não é muito fácil de tu ter essa liberdade, se sentir à vontade com pessoas dentro do esporte, porque existe, como eu falei antes, muito preconceito e como é que eu vou explicar? Existe muita rivalidade entre as academias, entre a própria família Gracie. Eu acredito que se eles se unissem, eles podiam fazer o jiu-jitsu crescer muito mais do que está desenvolvido hoje o jiu-jitsu no mundo. E acredito que se eles não fizerem isso, daqui a pouco alguém vai fazer. E eu acho que a gente tem que começar
sempre a pensar não só no presente, não só no passado, mas no futuro do jiu-jitsu. Porque o futuro do jiu-jitsu está nas nossas mãos. Eu, pô, sou faixa preta há apenas 3 anos, hoje eu tenho 27 anos de idade e tenho muito a dar pelo esporte. Então acredito que o jiu-jitsu tem que ser desenvolvido de uma maneira mais íntegra, e não tão egoísta como está sendo desenvolvida ultimamente. E isso é um lance que o Relso, quando eu converso com ele, quando eu tenho oportunidade de estar com ele sozinho, que a gente conversa, eu sinto que ele pensa dessa maneira. Então, quando a gente fecha os pensamentos, a gente começa a se sentir à vontade, começa a se dar bem com as pessoas. E o Relso, para mim, pô, é uma referência de jiu-jitsu aqui na América. Entendeu? Então, sempre que eu venho aos Estados Unidos para fazer seminário, para dar cursos, para competir, eu tenho contato com ele.